Está começando Diálogo, o programa de entrevistas da Jornal FM. Você por dentro de tudo o que foi notícia. Diálogo com Luiz Sucupira. Na Agility Telecom, a qualidade da sua conexão é garantida para você aproveitar do seu jeito. Além de ser internet 100% fibra ótica e com suporte sempre à sua disposição, estamos com promoções incríveis. São planos de 50 MB a 1 GB para você ficar ainda mais conectado. O que você está esperando? Entre em contato através do número 0800 235 0007 e solicite um orçamento. Agility Telecom, um jeito novo de conectar pessoas. Imagine você ter um laboratório com a melhor estrutura do Ceará, com os mais modernos aparelhos existentes. Imagine um laboratório voltado para o futuro, que investe em modernidade e que você, sem sair de casa, com um clique, via internet, acessa seus exames. Imagine um laboratório que você, no WhatsApp 98841-5135, você solicita e nós vamos até a sua casa fazer a coleta de seus exames. Imagine sua coleta de exames em drive-thru, na tenda em frente ao laboratório, sem sair do carro. Imagine você ter um laboratório que atende por todos os convênios, ainda atende por cartão de crédito e parcela como você quiser, com os melhores preços da cidade. Agora pare de imaginar, porque você tem tudo isso no novo Lab Gouveia em Iguatu, que agora fica na rua 13 de maio, número 1331, próximo ao Sebrae, e com amplo estacionamento para clientes. Fale com o novo Lab Gouveia pelo telefone 3581-0625 ou WhatsApp 98841-5135. Quer cuidar da sua saúde sem pagar caro? Faça seu cartão Único Vida. O Único Vida é uma empresa associada ao Hospital São Vicente e ao Lab Gouveia. Único Vida é seu plano de desconto com tudo o que você precisa para cuidar da sua saúde. Para que você entenda melhor, o Único Vida é um plano em saúde onde você tem descontos que vão de 20% a 60% para atendimento com médicos especialistas e exames especializados. Faça já o seu e pague a partir de R$ 29,90 mensais para você ter acesso a uma saúde melhor. Ligue, informe-se e solicite a visita dos consultores Único Vida. 2143-8782 ou 98144-9496. Único Vida, Avenida Genô Araújo, 1234, bem no centro da cidade de Iguatu. Opa! Olá, você assinante BrisaNet, Iguatu.net. TV Centro-Sul, Rádio Jornal, primeiro programa Diálogo deste ano. Eu tinha que estrear com quem? Com a minha amiga querida professora e agora doutora Jaqueline de Souza. Vamos conversar sobre um assunto que tem tudo a ver com essa semana, tá? Você está pensando que a gente vai falar sobre política, que a gente vai falar sobre terrorismo, que a gente vai falar sobre qualquer outra coisa? Não, nós vamos contar a história de 3 caras que são chamados de 3 reis magos e muita coisa que você não sabia sobre eles. É o Diálogo entrando no seu 3º ano. Em março, a gente fecha 3 anos de muito bate-papo, de muito conhecimento aqui na região Centro-Sul e vários outros lugares, que eu recebo informação de gente que assiste a gente até fora do Brasil. Assiste, inclusive, ouve os nossos podcasts, que é a ideia desta pessoa que está aqui do meu lado, a professora Jaqueline de Souza, foi ela que disse, bota no podcast, porque é importante para as pessoas fazerem. Sim, senhora, estou fazendo já, fiz, pronto, está feito. Então, assim, foi feito. Muito obrigado, professora Jaqueline, feliz ano novo, por estar aqui com a gente no primeiro diálogo de 2022. Muito obrigada, Luiz. É um prazer inaugurar o diálogo desse ano com você, né? Feliz ano novo a você, a todos os ouvintes do seu programa, né? Na região Centro-Sul e no mundo inteiro. Com certeza. Bom, continue, por favor. Então, hoje a gente, né, vai falar de 3 figuras
será que foram 3 mesmo, né? Figuras importantes para a história do cristianismo, né? Que é a figura dos Reis Magos, que quinta-feira a cristandade ocidental comemorou a Epifania do Senhor, né? O Dia de Reis, né? Nordeste, inclusive, tem as festas de reisado e tudo mais. E amanhã, domingo, é o primeiro domingo do ano, o batismo do Senhor, né? Então, o que isso significa para a história do cristianismo, né? Que a gente pretende fazer aqui uma discussão do texto, né? De texto bíblico, uma discussão histórica, mas compreendendo por que eles são tão importantes, por que eles só aparecem em um único capítulo da Bíblia, mas são tão importantes. Parece aquele personagem do filme Casablanca, né? Que virou nome de restaurante em Fortaleza. E ele aparece, morre, se não fosse por ele, o filme não prestava. Bom, é isso. Hicks, a gente vai. Hicks, né? Ele mesmo. Ele mesmo. Bom, gente, essa história a gente volta já já. Senta aí, que lá vem história e dá boa. A gente vai rodar a vinheta e volta já. Feliz 2022 para você que nos acompanha no Diálogo. Muito obrigado por estar com a gente. Bom, agora a gente está em volta em definitivo, agora até o fim, sem intervalo comercial, conversando sobre hoje, conversa com a professora doutora Jaqueline de Souza, sobre os 3 Reis Magos. Olha, gente, como ela disse, é só uma citação a respeito deles, né? E que faz toda a diferença na história de Jesus. Né? Imagina-se como que seria essa história sem eles estarem presentes. Então, por que eles são tão importantes? Vieram de onde? Como se juntaram? Como tudo isso aconteceu? Eram só 3 mesmo? Agora me confundiu tudo. Quando a senhora disse, eram só 3, eu digo, meu Deus, será que tinha mais alguém fotografando, filmando esse povo e não resolveu aparecer? Bom, brincadeiras à parte, vamos tratar desse assunto que é muito, muito importante, interessantíssimo para você que estuda, que faz estudos bíblicos, para você que é um curioso sobre o cristianismo e que você também que é um leigo e que quer saber um pouco mais sobre esse importante assunto. Afinal de contas, a Epifania do Senhor, logo em seguida veio o batismo, né? Na realidade, isso é uma etapa importante para, inclusive, você entender um pouco mais sobre a vida de Cristo. Professora, vamos começar do começo, né? Primeiro, eles realmente existiram? Não há nenhuma dúvida de que eles existiram, né? Por conta de que há não apenas uma única citação, né? Quando eu digo que há uma citação apenas dos magos, né, vindos do Oriente, na verdade é uma única citação em um texto canônico pela igreja, que a igreja considera como evangelho canônico, está no capítulo 2 de Mateus. Os únicos livros canônicos, né, os únicos evangelhos canônicos que apresentam histórias do nascimento de Jesus são Mateus e Lucas, né, que na sequência cronológica, né, se trata do segundo e do terceiro evangelho. Então, a primeira coisa que a gente precisa entender para fazer uma análise de personagens bíblicos é fazer um pouco a própria análise do texto, né? Isso tem a ver com um pouco de ciência bíblica e tudo mais. Então, quando a gente escreve um livro, a gente escreve com um objetivo e a gente escreve para quem? O objetivo desse livro e para quem eu estou escrevendo esse livro vai determinar a seleção dos fatos que estarão ali narrados. Evangelho é um tipo de narrativa bíblica, Luiz. A gente às vezes esquece que a Bíblia não é só um livro. A Bíblia é um conjunto de livros que tem vários tipos de gêneros literários. Então, o evangelho é um tipo de gênero literário. O evangelho é quando você quer anunciar a história de alguém da qual esse alguém tem vamos dizer assim, algo extremamente poderoso. No caso, Jesus, o Messias, né? Então,
vários textos, durante os primeiros séculos da igreja cristã, foram construídos com alcunhas de evangelhos, né? O Concílio de Nicéia é que vai bater o martelo e vai dizer o que é e o que não é canônico. Como eles decidiram isso? Eles decidiram isso com uma coisa bem simples, né? Os textos apontam claramente Jesus como Salvador. Se sim, fica, se não, cai fora, né? Então, dos textos evangélicos, dos evangelhos, ficaram 4. Desses 4, 2 narram o nascimento de Jesus, que é Mateus e Lucas, e desses 2, só um diz essa narrativa dos magos, que está em Mateus capítulo 2. Isso não quer dizer que não apareça essa narrativa em evangelhos apócrifos. Por exemplo, o do Pseudo Tiago, aparece a narrativa quase idêntica à narrativa de Mateus. Então, não há dúvidas de que, de fato, esses magos do Oriente existiram, até porque ele aparece em um evangelho canônico, aparece em evangelhos apócrifos e está presente, sendo citados, por exemplo, pelos pais da igreja, em pinturas da igreja, as igrejas mais antigas e tudo mais. Então, esse é um ponto. Segundo ponto é por que ele está em Mateus, né? Porque Lucas é o evangelho, de todos os 4, ele é o evangelho mais detalhista. Porque Lucas era um historiador, ele não conheceu Jesus, né? Ele foi um evangelista que não foi apóstolo, né? Na verdade, ele é um discípulo de Paulo, e ele escreve, Lucas, o seu livro, como ele também escreve o Atos dos Apóstolos, ele escreve a uma pessoa, provavelmente um grego, que se converteu ao cristianismo e que ele precisava ali ter fundamento da sua fé. Então, quando você lê os primeiros versículos de Lucas, esse grego se chama Teófilo, e aí pode ser o nome da pessoa, pode ser um apelido, porque assim como filosofia significa amigo da sabedoria, Teófilo poderia ser um apelido para alguém que gosta de estudar teologia, né? Amigo de Deus, Teófilo, que significa, né? Então, quando ele apresenta a narrativa, Lucas já começa dizendo, olha, eu quero apresentar para você os fundamentos da fé que já te foi apresentado. Então, eu vou começar aqui uma narrativa cronológica para você entender. Aí você se questiona, mas por que Lucas omite isso? Né? Porque o objetivo, Lucas entendeu que aquele episódio não falaria tanto a um gentil, vamos dizer assim, não seria um fato tão importante para um gentil, mas então aí fica, vamos dizer, isso aí é o que a ciência bíblica entende, né? Então, Lucas ele já é muito detalhista, ele explica, por exemplo, começa com a profecia de João Batista, depois o anúncio do anjo, aí a Maria, enfim, é uma narrativa bem mais detalhista. Quando você pega Marcos foi o primeiro evangelho escrito, ele é um evangelho escrito de forma rápida, durante a perseguição. Então, ali queria ter um texto para ter os ensinamentos de Jesus. Então, ele já começa com os ensinamentos. E João foi escrito para combater uma heresia chamada gnosticismo, da qual tinha uma grande influência de dizer que Jesus não era Deus. Né? Por isso que ele já começa, e o verbo se fez carne, no princípio era o verbo, e o verbo se fez carne e habitou entre nós. Mateus é que é escrito para judeu. Por isso, Mateus começa com genealogia, porque genealogia fala muito a judeu. É preciso provar genealogicamente que Jesus é descendente de Davi, né? Que é descendente, que ele tem a linhagem do Messias. E depois que ele termina a genealogia, que ele vai dizer, e estando Maria, José termina com José, né? Marido de Maria, que se concebeu do Espírito Santo de Jesus. E aí ele vai dizer que o anjo apareceu a José, e José diz, olha, não deixa a mulher, esse filho é realmente obra do Espírito Santo. Então você vê que o personagem principal é José, não Maria. Né? O homem na cultura judaica, aquela coisa toda. No capítulo 2, aparece então a figura dos magos. Por que aparece a figura dos magos? Se você ler o capítulo 2, depois eu convido você a ler o capítulo 2 de Mateus, não importa a versão da sua Bíblia, né? Você verá que Mateus cita 4
profecias bíblicas em um único capítulo. Então, ali ele quer deixar bem claro, ele começa com a genealogia e depois ele cita 4 citações proféticas que anunciam Jesus como Messias. Então, ele quer deixar bem claro que aquele menino era o Messias. Então, é a primeira questão. E isso é o pano de fundo para você entender por que a história dos magos está no livro de Mateus. E aí, então, que é dito, né, que esses magos vêm do Oriente, eles viram a estrela no céu, seguiram essa estrela, chegam para Herodes, e Herodes, então, eles perguntam a Herodes onde está o menino, nós viemos adorá-lo. Certo? Então, vamos parar por aqui. A primeira informação que Mateus nos dá, eles eram magos, eles vieram do Oriente, né? Ou seja, Oriente considerando Israel, né? Ou seja, para nós Israel está no Oriente, mas é mais Oriente ainda, né? O Oriente para Israel, né? Então, são 2 informações. Mago ali é uma palavra grega, magi, né? Que deu origem também à palavra magia. Só que ela não tem a conotação que hoje nós temos de mágico, magia, bruxo, bruxaria. Não tem, antigamente, mago significava sábio, tanto que algumas versões da Bíblia tem os sábios do Oriente, ao invés dos magos do Oriente, né? Então, mago era basicamente uma pessoa que estudava as estrelas, seria um astrólogo ou um astrônomo, como hoje, né? Então, quando ele fala do Oriente, isso aí é uma indicação muito forte, porque assim, você deve estar se questionando assim, né? A estrela está lá parada em cima da gruta lá de Belém, os pastores estão lá no campo e eles não estão nem aí para a estrela e chamam a atenção dos caras que vêm lá do Oriente. Israel não tinha uma cultura astronômica, então realmente para eles não ia chamar atenção, não chamaria atenção de forma alguma. Então, esses magos que vêm do Oriente, de onde é que eles vêm? Há uma enorme probabilidade, e é a que eu acredito de fato, que algumas evidências comprovam, eles poderiam, quase 100% de certeza, de serem sacerdotes zoroastristas persas, né? Quase 100% de certeza. Por quê? Eu vou apresentar alguns argumentos feitos por alguns biblistas de que eles, na verdade, vieram de Persépolis, na Pérsia, que daria uma viagem aí, se você for pegar eu tenho uma imagem aí, Luiz, eu peguei do Google, que é uma imagem, mandei para você, que é uma imagem simples, qualquer pessoa pode colocar aí no Google, seguindo a estrada, né? Seguindo rodovia. É o mapa? É o mapa é esse Google aqui? Isso, esse aí mesmo. Esse aí mesmo. Tá aí, Persépolis, no Irã, né? Atual Irã, aqui. Até Belém, né? Os caras andaram, viu? Os caras andaram. Isso aí, né? Isso é seguindo aqui, as rodovias, né? Isso é seguindo rodovia. Isso dá mais de 2.000 quilômetros, né? Mais de 2.000 quilômetros. Só que eles não fizeram essa rota aí do Google, porque essa rota atravessa o deserto da Arábia. Então, eles tinham que ir mais um pouquinho para cima ali pela Síria. Você vê que um pouco acima, onde tem a figura do rapaz caminhando, você tem um lago, né? E tem que nessa parte aqui. Isso. Nessa parte bem antes daqui. Isso, que aí já começa aí a região do Tigre e Eufrates, eles seguiriam ali, iriam para a Síria e desceriam o Líbano, aí seguiriam a rota normal que está aí descrita, que daria um pouquinho mais e fecharia de 2.500 a 3.000 quilômetros a rota que eles fizeram. Então, essa rota aí é a rota que acredita-se que eles saíram de Persépolis, né? Que eles, na verdade, eram sacerdotes zoroastristas. Então, por quê? Né? A primeira evidência de que eles eram persas, né? Se dá, na verdade, do porquê da razão de não ter, dos persas que conquistaram a Belém em 614 depois de Cristo, né? O Império Sassânida, na verdade, é o último império persa antes de serem conquistados pelos islâmicos, aquela região antes de se tornar islâmica.
eles invadem aquela região da Judéia e destroem todas as igrejas que existem. Só deixam uma igreja em pé, que é a Igreja da Natividade, que ela é a igreja cristã em pé mais antiga do mundo. Ela existe desde o século IV, ou seja, desde que foi permitido aos cristãos construírem igrejas, né? E eles, quando chegam em Belém, eles entram na Igreja da Natividade e eles observam uma pintura de homens entregando presentes, né? Ou seja, os reis magos, com vestimentas persas, e eles não destroem a igreja porque eles se identificam com essa pintura, então eles entendem que aquilo dali tem alguma coisa a ver com a cultura deles. Então eles deixam a igreja em pé por conta dessa pintura, né? Isso faz, lembra, Luiz, na verdade, o Palácio de Persépolis, que foi construído ali no período aquemênida, né, Dario I, porque no Palácio de Persépolis você tem altos relevos, né, de reis chegando... Esse aqui era o caminho, só interrompendo aqui, esse seria o caminho que eles fizeram, né, para se livrar do deserto, né? Isso, e era por aqui seria... mesmo, né? Isso. É uma volta e tanto, né, professora? Esse seria o caminho que eles fizeram para se livrar aí do deserto. Exatamente. Obrigada aí por ter feito aí para a turma entender melhor, né? Muito obrigada. Tô aprendendo. Né? E aí, então, Luiz, essa é uma das evidências, né, de terem sido persas, porque por conta dessa não destruição da Igreja da Natividade. Então, ao olharem a pintura, eles reconheceram um alto relevo, que eu mandei para você também, que tem no Palácio de Persépolis, que são os reis da terra entregando presentes a Dario, né? Então... Deixa eu ver. Um alto relevo. Acabei de ver aqui. São esses ditos sujos. Ou não? Não, esses aí já são os magos, já são a primeira representação. São esses aqui. São sumérios, então, né? São parecidos com os sumérios, ou seja, bem estilo sumério, mas são persas, né, no caso. Seriam isso. São os reis da terra entregando presente a Dario, né? Então, quando os persas entraram na Igreja da Natividade, eles encontraram essa pintura de homens entregando presentes e logo associaram na sua memória a esse mural. Então, eles pensaram o seguinte, bom, aqui tem alguma coisa a ver com persa. Então, tem alguma coisa a ver com persa, tem alguma coisa a ver com a nossa cultura, vamos deixar essa igreja em pé. Né? Clemente de Alexandria, um pai da igreja, também acreditava que eles eram persas. Então, são várias evidências que mostram que os reis magos, na verdade, eles eram persas. E aí, o que acontece? Aquela imagem que você colocou primeiro, que é uma pintura da Basílica de Santo Apolinário, em Ravenna, é uma igreja do século VI, né? Ela é a pintura mais antiga que existe dos reis magos. Se você colocar aí para o pessoal ver. Essa aqui. Exatamente, essa daí mesmo. Essa é a pintura mais antiga que existe dos reis magos, tá? Está na Basílica de Ravenna de Santo Apolinário, é uma basílica do século VI, e se você perceber, lá em cima já tem os nomes deles, né? Já tem lá Baltazar, Melchior e Gaspar, né? Que se acredita que são os nomes deles, e já se acredita que era um negro, né? Adulto, o Baltazar, um jovem. O Baltazar seria este aqui. Isso, né? Este aqui. Isso. Este aqui. Jovem. Dá dando para ver o cursor aí? Passando aqui? Não, você não vê o cursor? Não. Tá, então peraí que eu vou agora. Agora eu tô vendo o cursor. Agora viu, né?
Pronto, aqui você vê aqui, né? Tá. Então, Esse aí, este aqui era o Baltazar. Negro, O adulto negro. e adulto, né? Uhum. Aí o Melchior oriental e jovem, né? Jovem. E o Certo. Baltazar branco e idoso. Se você Esse percebeu, aqui. o Gaspar branco e idoso. Uhum. As vestes deles são vestes persas, porque na antiguidade os únicos que usavam calças eram os persas. Então, Entendi. eles estão... então, assim, isso aí, por ser uma pintura do século VI, isso aí, vamos dizer assim, mata qualquer expectativa de que eles fossem de outro lugar. Então, é quase que absoluta certeza que eles eram persas, né? E aí vem uma construção de 3, por quê? O 3, que eu acredito, sim, que eles eram 3, a Bíblia, Mateus não diz que eles eram 3, mas era muito improvável que um entregasse 2 presentes e outro só um. Ou, se fossem mais de 3, alguém ficasse com a mão abanando. Então, de fato, o número 3 é mais evidente e eles são construídos como pertencentes a várias nacionalidades para representar que os reis da terra vieram adorar ao Salvador, né? Isso faz uma referência ao Salmo 72, versículo 10, se eu não me engano, Salmo 72, versículo 11, perdão. Salmo 72, versículo 11, que diz que os reis da terra virão adorar o Messias. Então, eles estão aí está representado como um negro, um oriental e um branco, ou seja, as 3 etnias adorando ao Messias, né? E as 3 idades, né? Um adulto, né? O caso Baltazar, um jovem, o Melchior, e um já idoso, que é o caso o Gaspar. Aí se pergunta... pois não, pode fazer a pergunta. É uma dúvida de aluno. Deixa eu ver. O Baltazar não tá meio moreno brasileiro, não, um pouco nessa pintura, porque se eu olhar direitinho, ele disseram, é negro, mas ele tá mais pro moreno claro, né? Olha só como é engraçado. Eu fico imaginando aqui que, de repente, até aquela coisa de você evitar pintar o preto, né? Já começava a ter algum sentido, né? Você vê que a diferença de tom de pele dele para, no caso, o outro, que é o Melchior, é pequena. Não Tem é? essa questão. Mas você percebe pela cor do cabelo, pelo jeito, Sim. o cabelo Sim. crespo, né? E você vê que o Melchior tem o olho puxado, fazendo referência que ele é um oriental, né? Bem oriental mesmo. Que ele é um oriental. Então, Isso. aí acho que mata essa questão. Uma outra questão que faz pensar realmente, de fato, que eles eram sacerdotes zoroastristas é os chapéus pontudos, né? São chapéus de mago, né? Por isso que isso. vamos dizer assim, o imaginário criou o chapéu do bruxo, né? Como o chapéu pontudo e tudo mais, mas que vem daí, certo? E é uma questão de que eles observaram os céus, né? E era uma cultura que observava os céus e que uma das funções do mago era interpretar sonhos e observar os céus para tentar adivinhar os passos dos deuses, porque se acreditava que os reis, Luiz, eram ungidos de Deus, os reis eram representantes de Deus na terra, e os astros poderiam apontar a vontade dos deuses e poderiam fazer com que eles adivinhassem o que os reis iriam fazer, entende? Então, assim, se acreditava que os céus poderiam dar, vamos dizer assim, indicações da história política dos reis. Então, era muito interessante, por exemplo, para um rei, tentar adivinhar se o seu inimigo vai lhe atacar ou não, entende? Então, essa era uma das funções dos magos. Porque na Antiguidade Clássica, eu digo isso para os meus alunos, né? Antiguidade Oriental, perdão, na Antiguidade Oriental, o palácio nasceu junto com o templo. Então, essa história de religião unida à política sempre existiu. Sempre existiu, certo? Então, assim, essa é uma das funções, tá? Então,
Quando eles falam que vira um astro, e aí é muita especulação, né? Se pode dizer que você pode crer que de fato existiu uma estrela nova, um fenômeno novo, mas há uma especulação, né, astronômica de que o que de fato eles viram foi uma conjunção de Saturno com Júpiter, isso aí, essa conjunção de Saturno com Júpiter, e que Saturno, os dois, Júpiter e Saturno, são os dois astros maiores dos céus após o Sol e a Lua. Então, eles conjugados, eles casados, a astrologia antiga dizia que indicaria o nascimento de rei. Nascimento de rei. Aí, o que acontece? Essa imagem que eu peguei é uma imagem recente, de uma conjunção recente, que ela está próxima à constelação de Capricórnio. O que se acredita, para eles entenderem que era um rei judeu, é que essa conjunção estaria em Áries, porque Áries é o carneiro era ligado à antiguidade ao povo judeu. Que é o Capricórnio. Aí é o Capricórnio, mas eu estou falando porque eu não tenho uma imagem de uma conjunção dessa com a constelação de Áries. Mas o que eles acreditam é que eles viram com a constelação de Áries, é uma especulação, isso não quer dizer que isso aconteceu, tá? Tudo isso aqui é mera especulação, que é o que a gente hoje pensaria que chamaria a atenção deles como astrólogos, entende? Para que eles decidirem fazer uma viagem dessas. Sim, pergunte, Luiz. Eu tô com um monte de pergunta aqui, mas à medida que eu vou pensando na pergunta, tu já vai respondendo. Aí é o seguinte, eu tenho uma curiosidade com relação a isso. Como que chegou para eles essa informação, né? Do tipo, porque esses caras não moravam juntos, né? Um morava no canto, outro morava em outro né? Eles eram bem distantes, né? Talvez não. Aí é aquela história, é o mistério, né? Deduz-se que não conversavam entre si, mas que receberam a mesma profecia e acreditaram os três nela, a ponto de caminharem mais de 2.000 quilômetros, né? Atravessando todo tipo de intempérie, para poder confiar numa conjunção estelar, ou seja, no remapeamento do universo, para encontrar naquele lugar, aquela visão, aquela estrebaria onde teria nascido naquela noite ou na noite seguinte, sei lá, Jesus. É muito interessante toda essa sincronia, né, da história com o fato, né? Ou seja, o cuidado, principalmente pelo cuidado que se tem em mostrar o passo a passo do que aconteceu. Né? O sujeito diz assim, olha, eles saíram, vieram por tal caminho, chegaram em tal canto, eles se guiaram através dessa estrela era a conjunção disso com aquilo, do Saturno com Júpiter, e na noite tal, em Belém, eles encontraram a estrebaria e tal, aquela coisa toda, e chegaram lá e realmente era Jesus que havia nascido. Enfim, aí eu pergunto, quero andar um pouco mais para trás. Como que essa profecia ou esse anúncio chegou a eles? E quando eles tomaram a decisão de dizer tem que ir agora, né? Tem que ir agora para poder cumprir a profecia, o rito todo do que precisa ser feito. A senhora sabe alguma coisa alguma informação sobre isso? O fato que eu estava falando, né? A questão de que é muito provável que eles eram sacerdotes zoroastristas. E aí eu vou explicar que a religião zoroastrista, né? Do profeta Zaratustra, que era a religião predominante na época no Império Persa, né? Isso é o que nos faz entender como é que eles chegaram a essa conclusão. A tradição, como eu disse, ela criou eles com essas três representações, né? Um idoso, um jovem e um adulto, e um negro, um
um oriental, um asiático, né, e um branco, para mostrar que a profecia de os reis da terra virão se prostrar diante de ti estava se cumprindo. Tertuliano é o primeiro a fazer isso, que é Salmo 72:11. Mas, Luiz, há uma possibilidade que, de fato, eles pudessem vir de lugares diferentes e morassem em Persépolis. Porque Persépolis era uma cidade, como hoje é Londres, como hoje é Nova York, como hoje é São Paulo, uma cidade cosmopolita, né? É também possível que eles tivessem essas 3 idades, porque você sabe muito bem, e aos nossos ouvintes que gostam, por exemplo, de filmes de karatê, filmes de artes marciais, você sabe que na cultura oriental é uma coisa muito forte esse negócio do discípulo e do mestre. Esse, né? É o Zoroastro. Essa é a religião zoroastrista, o símbolo da religião zoroastrista, exatamente. Então, essa questão do discípulo e do mestre é uma coisa muito forte dentro da cultura oriental. Então, é possível, não é algo impossível que, de fato, eles viessem de regiões diferentes, mas morassem em Persépolis e se comunicassem, e tivessem ali, fizessem parte do mesmo tempo e se comunicassem. Um dos 3 percebeu, só tem uma coisa aqui estranha, e pegassem, então, todos os escritos astrológicos, proféticos, e fossem estudar para saber o que é aquilo. Aí você diz assim, mas como é que eles poderiam saber que era sobre o nascimento do Messias judeu? Né? Aí onde é que está, certo? Há 400 anos antes do nascimento de Jesus, acontece o quê? O cativeiro babilônico. Né? Os judeus, Nabucodonosor invade Jerusalém, destrói Jerusalém e leva o povo judeu cativo para a Babilônia, e esse cativeiro durou 70 anos. Quando é que esse cativeiro acaba? Esse cativeiro acaba quando os persas, liderados por Ciro, né, que a Bíblia chamou de ungido do Senhor, né, assim como uma espécie de salvador para os judeus, invade a Babilônia, e ele, então, dá liberdade religiosa e o direito dos judeus voltarem para Jerusalém. Nesse período do exílio, é o período onde vai nascer uma literatura messiânica e apocalíptica judaica. Você vai ter escritos do exílio e do pós-exílio, falando da saudade da terra, do anseio pelo Messias, é onde vai surgir as profecias messiânicas, né? Por exemplo, é o período de Daniel, de Esdras, de Neemias, de Esther, por exemplo, onde vai surgir essas profecias. Muito provavelmente, os persas, eles tinham uma cultura de extrema tolerância com os povos conquistados. E essa tolerância significava aprender a cultura dos povos conquistados. Então, é muito provável de que eles tinham cópias dos textos sagrados judeus falando das profecias do nascimento de um Messias, né? E aí existe Orígenes, que é um pai da igreja, né? Ele acredita que o que chamou a atenção dos persas foi o que estava escrito em Números, capítulo 24, versículo 17, que diz que uma estrela procederá de Jacó e um cetro subirá de Israel. Então, Orígenes acreditavam que isso é o que indicaria o nascimento de um Messias, e esse seria o Messias dos judeus, para sacerdotes da religião zoroastrista, que também é escatológica, que também acredita em juízo final, que também acredita em Messias, porém eles acreditam em 2 deuses, um Deus do mal e um Deus do bem, diferente do judaísmo e do cristianismo, que é monoteísta. Falando ainda sobre Zaratustra, né? Eu tenho que repetir esse nome, Zaratustra, para não trocar os R's, o R de lugar. Eles, parece, pelo que estou vendo aqui, eles
criam na imortalidade da alma, na vinda de um Messias, na ressurreição dos mortos e em um juízo final. Tanto que contribuíram para o judaísmo, o cristianismo e o islamismo, né? Aliás, uma coisa interessante a respeito do islamismo, eu tenho lido algumas coisas sobre o Islã, e tem me causado certa, como eu disse, meu Deus, quanta ignorância tem se feito contra os irmãos, digamos, chamo irmãos porque são seres humanos também, em nome de um ódio que não se justifica, né? Porque, na realidade, o muçulmano ele tem uma característica muito interessante, tanto é que se fala muito de Cristo no Alcorão, né? Eles falam, inclusive, de várias situações. Maria, falam, acho que muitas vezes, talvez, tanto quanto se fala de Maria na Bíblia, ou até mais, talvez. Quer dizer, eu vi uma entrevista uma vez em que um estudioso da vida de Jesus, ele disse, eu fui ler o Alcorão e fiquei espantado quanto que tinha de cristianismo dentro do Alcorão. De fatos, dados históricos, reconhecimentos, registros, confirmações. Eu fiquei besta, eu achava que ali eles não iam ter espaço para isso, e tem bastante espaço, tem muito espaço, bastante mesmo, muitas referências. E é interessante que, como o zoroastrismo, é isso? A palavra é essa, professora? Isso. Ele influenciou o judaísmo, o cristianismo e o islamismo. Isso, com certeza, casa muito com o que a senhora está afirmando, ou seja, confirma, inclusive, o que a senhora fala, que é a questão dos 3 reis magos, né? Ou seja, por que eram 3, por que eles vinham de onde, por que se desconfia que seriam zoroastras, né? No caso, por causa exatamente disso. Ou seja, a afinidade de coisas que existia, né, entre eles. Agora, aquela história. Aí se chega essa informação de que vem um Messias, e eles vão lá conferir esse Messias. Faz parte do que eles imaginavam. Vinha um Messias que iria defender a imortalidade da alma. Olha que interessante. A ressurreição dos mortos e um juízo final. Né? Então você imagina, Jesus era essa figura que ia falar e confirmar tudo isso que eles já acreditavam que existia. Ele seria o Messias. Então eles vieram ver essa pessoa. Né? Então é interessante essa digamos, essa relação, eu não chamo nem uma ligação, mas uma relação na história entre o zoroastrismo, né? E obviamente os 3 reis magos e eles chegando até Jesus. É isso mais ou menos, professor? É isso. Existem 2 linhas historiográficas em relação a essa questão do zoroastrismo, do judaísmo, porque tem uma linha que diz exatamente isso que você falou, o zoroastrismo influenciará o judaísmo, e tem uma linha que diz que é o contrário, que é o zoroastrismo que vai ler o judaísmo e vai entender essas coisas. Eu acredito que é mais isso mesmo, que é o zoroastrismo que vai ler o judaísmo. Por quê? Porque os judeus, os textos religiosos judaicos, é assim, ó, quando você tem o primeiro contato entre judeus e persas, os judeus estão aí num cativeiro. Quando você está num cativeiro, a sua tendência, é questão mesmo de imigrante, né? A sua tendência é valorizar mais a sua cultura e se fechar à cultura do invasor, né? Se isolar, recusar o novo. Recusar o novo, né? Recusar o novo, você se isola. Isso. Os persas já tinham eles eram muito mais abertos do que os judeus. Então, era muito mais provável de que os persas lessem os textos judaicos e se influenciassem do que o contrário. Então, eu acredito que, na verdade, o que acontece é que o zoroastrismo bebeu muito da literatura judaica, nesse sentido. Na verdade, o que eu acredito é o contrário. Aí entra uma coisa bastante interessante, Luiz, que entra da história agora é Herodes, né? Porque Herodes, que é onde vem a crença de que por que eles eram reis, né? Porque que a gente construiu ele como os reis. Porque a Bíblia não fala que eles eram reis, só que eles eram magos. Se eram magos, eram sacerdotes. E sacerdotes observavam as estrelas. Sacerdotes persas, né? Agora, o Tertuliano,
acha que eles não eram qualquer um, né, vamos dizer assim, porque Herodes o tratou muito bem. O texto de Mateus tem uma... Herodes, ele fala muito, como é que eu posso dizer assim, muito educadamente, vá lá ver o menino e depois volto para cá, diga onde ele está, porque eu vou lá adorá-lo. Então, Tertuliano acredita que, por conta disso, eles eram pessoas nobres, né? Eu não vou dizer que eles eram reis, como a gente construiu como os reis magos. Essa ideia de reis que a tradição construiu é muito para tentar confirmar aquele Salmo 72:11, que eu falei que os reis da terra vêm se prostrar perante o Messias. Mas, de fato, me parece que o texto tertuliano está correto em dizer que eles ou eram nobres ou eram um sacerdócio de uma alta casta sacerdotal. Também realmente eram pessoas diferenciadas, vamos dizer assim, né? Os presentes que eles entregam, e aí a gente entra na questão do porquê que eles são tão importantes para a história do cristianismo. Isso eu falei no sermão de domingo, né? Do dia de Reis. Eles vão a Herodes. Por que eles vão a Herodes e não para Belém? Porque eles estão atrás de um rei. Então eles vão para o Palácio Real. Herodes era um rei judeu que não tinha uma gota de sangue judaico. Ele não era judeu, ele era idumeu. Herodes era filho de uma princesa que hoje seria a Jordânia, né, com um procurador romano, que ele é colocado como rei da Judéia por causa da influência de seu pai na questão do Império Romano. Então, Herodes, o período de Herodes foi um período de surgimento de muitos candidatos a Messias. A Bíblia, inclusive, fala de 2 em Atos, capítulo 5, que é o diálogo de Gamaliel no Sinédrio, que é citado Teudas, né, que era um homem que dizia que tinha os mesmos poderes de Moisés, que ia abrir o Mar Jordão, o Rio Jordão, né, e as pessoas entregavam todas as suas posses para ele, que ele prometia que ia realizar milagres, enfim, curas, essas coisas todas. Esse cara acabou sendo morto, perdeu a cabeça, de fato, ele literalmente foi decapitado. E apareceu, olha só que interessante, apareceu um candidato a Messias chamado Judas, de Gamaleia, em Nazaré, em Galileia, ou seja, um galileu também, né? Chamado Judas, que liderou uma revolta armada para tentar expulsar os romanos. Né? Flávio Josefo, um grande historiador do primeiro século, acredita que tenha sido o líder de uma seita judaica chamada os Zelotes, que eram nacionalistas que acreditavam na luta armada para expulsar os romanos. E é interessante, né, que Jesus teve um dos discípulos, né, Simão Zelote, né, que é citado, e andava junto, vamos dizer assim, era o cara da extrema esquerda, andando junto com um cara da extrema direita, que poderia ser o Mateus, né, porque ele era coletor de impostos, né, aí era Levi, aí muda o nome para Mateus. Então você tinha gente ali, devia ser um relacionamento um pouco difícil entre eles ali. Mas, enfim, só para falar. Então, Herodes, ele era paranoico, ele estava preocupado, porque ele não tinha estabilidade no trono. Ele tenta dar uma maior estabilidade no seu trono quando ele se casa, aí sim, com uma princesa judaica, que tinha, de fato, sangue dos reis judeus da revolta macabeia, né, lá de Judas Macabeus, né, que aconteceu por volta aí uns 300 anos antes de Jesus nascer, tá? E é para tentar dar um pouco mais de, vamos dizer assim, de legitimidade ao seu poder. Só que ele era um sujeito que perturbado mesmo, ele era paranoico. Ele vai mandar construir vários fortes em todo o seu reino, inclusive uma fortaleza inexpugnável, que daria para o cara ali, que tinha reservatórios de água, reservatórios de comida, que é amassada, né, para que pudesse ali, impossível, que ele fica no alto de um morro, então seria um lugar assim que seria inexpugnável de você, um lugar para ele morar e passar meses ali em um cerco, e ele chegou ao ponto
de acreditar que as famílias importantes de Israel estavam tramando contra ele, certo? Tentando colocar um de seus filhos em seu lugar, porque ele não era judeu, mas os meninos eram filhos da princesa judia, Mariane. Então, sabe o que foi que ele fez? Meses antes dos magos chegarem, né, ele matou a esposa e os 2 filhos. Mandou matar a esposa e os 2 filhos. Então, ele era um sujeito... Isso aí é o que eu chamo de um relacionamento conjugal diferenciado, né? Ele mandou matar a esposa e os 2 filhos. Meu Deus. Aliás, isso parecia ser um hábito que eles tinham, porque digamos, as deposições, né, no caso, quando aconteciam os golpes, né, digamos assim, para ficar mais claro para quem está ouvindo, eles aconteciam no seio familiar, era irmão contra irmão, aquela coisa toda, né? Tem até Shakespeare fala de uma coisa, tem um romance de Shakespeare que fala sobre isso, né? Tem isso, mas tem um outro também. Macbeth. Acho que porque tentando vingar a morte do irmão, mata a mãe e é morto pelo pai, uma coisa assim. Ou seja, o resumo dele é todo esse aí, né? E eu acho assim, tudo em família, né? Você olha, era o primo que podia tomar a posse, era o irmão que era contra, era alguém... E aí vão nascendo várias histórias bem doidas, como o Rei Arthur também, que tem muito a ver com isso, com a história do João Sem Braço, né? Que ele chama João Sem Braço, que era o cara que... Na verdade, ele tinha os braços, mas João Sem Braço é porque ele era um malandro, né? Considerava ele mais malandrão, né? E aí aí vem surgir as lendas de Robin Hood e por aí vai, né? Ou seja, as brigas começavam dentro dos próprios clãs em trocas em busca do poder ou para defendê-lo, como nesse caso Herodes, era para se manter no poder, já que ele tinha essa deficiência, né, no caso, ou seja, ele não tinha esse requisito, né? Não tinha legitimidade. Aí chegam os caras, vindo do Oriente, dizendo aqui, ó, eu vim adorar o rei dos judeus que nasceu. O cara pirou, né? E aí, então, quando... Aí imagina a cara do Herodes, que tinha acabado de matar a mulher e o filho. A mulher e os 2 filhos, né? Os 2 filhos. Aí chegou um cara lá do outro lado do mundo, 2.000 quilômetros naquela época, era do outro lado do mundo, né? Aí o sujeito chega lá e disse, ô Herodes, tudo bem contigo aí? Eles, tudo bem. Então é o seguinte, olha, quero te dar uma notícia, uma boa e uma ruim. Eles começam pela ruim. Ele disse, eu vim visitar o rei dos reis. Aí ele disse, e a boa qual é? Isso assim, eu queria saber onde é. Já imaginou que cena? Exatamente. E Herodes fica preocupado, obviamente, chama os sacerdotes e diz onde é que está a profecia que diz que vai nascer o Messias. E aí eles leem Miqueias, capítulo 5, que diz, e tu, Belém Efrata, né? Não és a menor entre as cidades de Israel, porque de ti sairá aquele que guiará Israel, né? Então, então eles em Belém. E eles vão para Belém, e aí a estrela os guia, né? O astro os guia para a gruta onde está José e Maria e Jesus nascido. Aí vem uma questão, né? Eles encontraram Jesus bebê com 2 anos de idade, tem várias questões aí que dizem, né? Porque o Herodes, quando os magos não voltam para avisar para ele onde é que o menino estava, né? Voltam para lá por outro caminho, esses caras escolheram outro caminho para despistar, né? Porque se você... É uma das outras certezas que os caras vieram de Persépolis, porque se saberia o caminho de onde eles vieram, né? Então, Herodes poderiam pegá-lo em algum lugar. Então, eles foram por outro caminho, avisado em sonho. E aí você diz assim, mas sonho? Deus falou em sonho. Sonho, interpretar sonho, era uma das funções dos magos. Então, ali, Deus estava falando para alguém que entenderia essa linguagem, né? Que seria impactado por essa linguagem, né? Ainda mais. E ele manda matar de 2 anos para baixo. Isso tem a ver com o tempo, o texto diz, né? Que eles avistaram a estrela, né? Que teriam avistado a estrela. E aí, é mais ou menos isso mesmo, porque, Luiz, imagina aí, ó, os caras, até eles perceberem
uma coisa estranha no céu. Eles começarem a estudar, né? Vamos estudar, saber o que é isso, terem certeza do que se trata e decidirem ir. Toda a logística da viagem na antiguidade não é como hoje. E eles não viajaram como a gente vê nos cartões, né, de Natal, eles três sozinhos e a estrela, não. Eles viajaram com uma grande comitiva. Não é viagem, não se fazia viagem sozinho naquela época. Com uma grande comitiva, então, tem que arranjar tenda, comida, dinheiro, água, tudo mais, aquela coisa toda. E o tempo de viagem, né? Eu fiz aqui um cálculo simples, coloquei lá, considerando os 2.000, tá? Quilômetros. Você caminhando a pé, que o Google dá, a quantidade de horas que o Google dá, mais as 6 horas, que é o máximo que você consegue viajar em regiões quentes, né? Isso daria, isso indo por uma rodovia, daria 70 dias. Aí. Então, Mas é 2 meses e 10 dias. Então se diz aí Uau. que eles levaram 3 a 4 meses das condições que eles estavam para chegar. É muita vontade de ver Jesus, né? É muita vontade de ver Jesus. Bom, então, se eu tivesse, como eu disse, se eu tivesse no lugar deles, eu viajaria até 1 ano, não tem problema. Eu vou lá ver Jesus, 1 ano era pouco. Mas é aquela coisa, né? Naquele tempo, sem comunicação nenhuma. Sem nada de informação. Tudo baseado apenas na alma, no espírito, na fé, na interpretação de sonhos. É uma história realmente incrível, fantástica, viu? Isso. E aí, Jesus deve ter... Aí, vamos dizer assim, eles encontraram Jesus com que idade? Ainda eu acredito muito bebezinho, porque não faz sentido, por exemplo, Jesus ter 2 anos de idade, porque Jesus é apresentado ao templo, né? Belém fica só 8 quilômetros de Jerusalém, então ele é apresentado ao templo, depois ele volta, né? Eu acredito que José só ficou realmente um tempo ali de purificação de mulheres que deram à luz, né? Ou seja, do período da religião judaica, para ela se purificar, o tempo dela se recuperar, para voltar a viajar de Belém a Nazaré, que dá 150, 160 quilômetros, mais ou menos. Porque não faria sentido ele ficar 2 anos fora da sua oficina, fora da sua casa, não faria sentido. Esses 2 anos aí é o tempo mesmo de tudo isso que eu falei, até eles encontrarem Jesus, talvez aí com 1 mês de vida, vamos dizer assim, até a Maria realmente ter condições de retornar depois de um parto. E também o texto fala, né, que a ira de Herodes foi tão grande que o anjo avisa a José de só não vai lá, pega o menino e vai para o Egito, porque o Herodes quer matar o menino. Então ele sai muito apressado. Jesus ele já é um refugiado político já do seu nascimento. Ele vai para o Egito. Né? E o interessante nessa história é que arremete àquele tempo que nada se fala, nada se sabe, ou não está documentado sobre a vida de Jesus, né? Que é dos 13 aos 30, né? Mais ou menos isso, né? Acredita-se que por conta dessa história de Herodes, ele talvez já tenha ido embora até antes disso, né? Bem antes disso. Não, sim, porque tem um erro no calendário, porque Herodes, na verdade, morreu no ano 4 antes de Cristo. E Jesus nasceu no ano 6 antes de Cristo, porque teve um erro no calendário. Quando foi feito o calendário, isso aí é uma explicação muito longa, não cabe aqui a gente entrar nesse detalhe, mas tem um erro no calendário. Então, Herodes deve ter morrido quando Jesus era um menino de 2 anos, e aí eles voltam para Nazaré. Os presentes que os magos entregam, ouro, incenso e mirra, remetem à função de Jesus na terra, né? Ou seja, o ministério de Jesus. Ouro para um rei, incenso para o sacerdote e mirra para a sua paixão. Mirra era a planta usada em embalsamento, para preservação do corpo. Então, aqueles 3 presentes remetem ao ministério de Jesus Cristo, ao rei, ao sacerdote e àquele que vai morrer para dar a salvação à humanidade. Então, os magos sabiam
quando eles deram um presente, eles sabiam quem eles estavam encontrando, né? E isso é muito... eu gosto de usar uma expressão, algumas pessoas se chocam com isso, mas espero que você não fique chocado, que assim, Deus tem um grande senso de humor. Deus tem um grande senso de humor, porque os magos chegam a um rei totalmente opulento, que construiu grandes maravilhas, como Massada, como o Porto de Cesareia, né? Fez reformas no Templo de Jerusalém. Ele tinha uma opulência significativa, que era Herodes, mas era um rei legítimo. E depois eles chegam no rei, eles olham o rei dos reis, né? Estão prostrados ao rei dos reis, na maior simplicidade, né? Nascendo extremamente simples. Então, é uma história que também revela um pouco do senso de humor de Deus em relação a como ele constrói, quem crê, obviamente, né? Como ele constrói as histórias, as narrativas, e como isso toca e fala aos nossos corações. E a importância dos magos para o cristianismo, né? Isso, como eu disse, eu falei para o nosso grupo luterano aqui, né? É que eles não são judeus, ou seja, é para ficar claro na narrativa de Mateus escrevendo a judeus, que no texto de Mateus capítulo 2, eu convido a você ler, ele faz 4 citações de 4 profecias messiânicas para provar, olha, esse aqui é o rei dos judeus, mas ele não é só o rei dos judeus, ele é o rei de toda a humanidade. Por isso, esses homens que vêm de fora, eles são os primeiros cristãos, né? Eles são, vamos dizer assim, um dos primeiros cristãos. Pessoas que vêm de outro lugar para adorar o Messias, não apenas dos judeus, né? Porque, como você falou, que Jesus, por exemplo, para o Islã, Jesus é importante para o Islã, mas ele é só um profeta. Maomé é um profeta maior até do que Jesus. Jesus é importante para várias religiões. Jesus é um homem importante para várias religiões. Mas o que define exclusivamente um cristão é que Jesus, para um cristão, é Deus. E é Deus, e é aquele, através daquele que se tem a salvação. Então, por exemplo, os judeus não acreditam que Jesus é seu Messias, porque eles não conseguem, porque para eles Messias é filho de Deus, ele não tem a mesma natureza de Deus, ou seja, eles não creem na Trindade, né? E que esse Messias era político, e esse Messias era só para Israel, ou seja, era para Israel dominar o mundo, os outros povos, vamos dizer assim, naquela época, né? O Messias daquela época, né? E então, quando os reis magos, né, que a gente acredita, a tradição diz que é reis magos, e se prostram e vão adorar com presentes que representam o ministério de Jesus Cristo, ali é Deus dizendo, olha, esse é o Messias dos judeus, mas não só dos judeus. Por isso a tradição os construiu como pertencentes a todas as etnias, porque ele veio para salvar todos os povos e não exclusivamente um povo só. Muito interessante. Eu acho que esse bate-papo vai virar um podcast, com certeza absoluta, muito ouvido, porque muita gente que estuda, né, a religião, o cristianismo, está em processo de conhecimento e aproximação da palavra de Deus, com certeza vai perder uma grande oportunidade se não tiver acesso a esse áudio dessa conversa, desse diálogo que a gente teve agora. Eu acredito muito que, como eu falo, as boas histórias, elas chegam carregadas de sinais, marcos, registros, medidas e tamanhos, né? A ligação de tudo isso é que cria o curso da história e as suas razões e finalidades. E é muito interessante essa passagem dos 3 reis magos, né? No caso dos reis magos, e é bem colocado o que a senhora faz, que é uma coisa que eu também não tinha me tocado, são os primeiros cristãos, né? Na realidade, são aqueles que primeiro chegaram para dizer, olha, estamos indo adorar a Deus. Então, ou seja, o filho dele, ou ele, né, Pai, Filho e Espírito Santo, ou seja, que já vem todos juntos, né? A Santíssima Trindade. E isso é um momento importante, por daí a importância desses 3 personagens nesse processo todo, que é o nascimento do cristianismo, que ele só vai nascer depois da ascensão de Jesus ao céu, né?
É quando Jesus sai do mundo, a partir deste momento, nasce o cristianismo, né? Não, porque até então Jesus era judeu, né? E foi crucificado como judeu, né? E aí o cristianismo nasce depois. E é muito interessante isso. Professora, eu quero lhe agradecer por mais esse bate-papo, muito bom, certo? Mais uma vez. E eu quero tomar a liberdade de anunciar a vocês que estão nos ouvindo que acho que o próximo diálogo vai depender só da professora me confirmar. Nós vamos trazer informações inéditas a respeito da Lagoa da Bastiana. Eu estou de posse de um estudo realizado pela professora que traz informações inéditas a respeito da Lagoa da Bastiana que você não sabia e que muita gente aqui na região de Iguatu e Quixelô e etc e tal nunca imaginou o que teria ali, né? E o que poderia ser ali, tá? Eu quero trazer esse assunto mais uma vez porque a gente tem visto muitos protestos, né? E não é de hoje, já é de algum tempo, com relação à situação da Lagoa da Bastiana. E eu tenho prestado um pouco mais de atenção nisso. Eu demoro um pouco, muitas vezes, a me manifestar a respeito de determinados assuntos, porque eu preciso de mais informação, né? Eu costumo dizer que eu sou uma máquina de silagem, né? Então eu preciso muito capim, eu tenho que botar muito capim para dentro, compactar esse capim que eu chamo de informação, para que eu possa ter a devida segurança de poder tomar um posicionamento. Não é me definir de que lado eu estou, mas na realidade é um posicionamento. E o meu posicionamento, obviamente, vai me jogar ao lado. E isso me preocupa muito, o que está sendo feito não só com a Lagoa da Bastiana, mas também com outras lagoas da região de Iguatu, certo? E esse estudo a gente vai trazer. Vamos gravar para o próximo, professora? Vamos gravar, Deus quiser. Pronto. Então você já fica esperando que o diálogo já começou desmistificando a história dos 3 ex-magos. Próximo sábado, no outro programa, vai ter bomba, porque nós vamos mexer na Lagoa da Bastiana, com certeza. Espera você aí, que o estudo que eu tenho em mãos, você vai querer saber, não só querer saber, vai gostar de ouvir, porque tem muita informação interessante. Professora, sem dar nenhum spoiler com relação ao material que eu estou com ele aqui, mas muito obrigado, o que eu já podia falar, falei, eu estou aqui me coçando para falar, mas não posso, né? Senão, se eu começar, aí entra outro diálogo e aí vai longe. Mas semana que vem nós falamos sobre a Lagoa da Bastiana. Eu vou trazer a professora de novo, porque é importante que a gente não perca tempo com isso, né? O tempo exige, o tempo urge. Então, nós precisamos realmente falar e trazer esse assunto à tona. Professora, mais uma vez, muito obrigado por essa belíssima aula de história, essa belíssima aula de cristianismo, esses importantes esclarecimentos para todos nós que somos cristãos e que acreditamos em Deus. Muito obrigado, feliz ano novo para a senhora e para todos os ouvintes. Suas considerações finais. É só agradecer a presença, né, Luiz? Assim, é sempre um prazer falar de Jesus, falar de tudo aquilo que envolve Jesus Cristo, né? Sempre é um prazer para mim. Dizer a minha solidariedade à turma que está lutando aí do SOS Bastiana, né? Eu estou ajudando. Esse material que eu mandei para o Luiz é um material técnico que a gente ainda vai enviar para a turma, porque essa é a parte só histórica, tem uma parte mais ambiental que a gente vai enviar para eles fazerem todo um arquivo para mandar, né, para a luta e tudo mais, e reforçar a importância da preservação, não só da Bastiana, mas das nossas lagoas, que eram 17, só são 11, hoje pode ser só 10, né, se a gente não cuidar da Lagoa da Bastiana, certo? Isso aí, esse é um spoiler que eu posso dar, tá? Esse é um spoiler que eu posso dar, certo? E a minha consideração final, assim, em relação à questão desse programa, né? Dizer que o Diálogo é o melhor programa da rádio brasileira, onde você aprende de forma divertida, de forma respeitosa, né? E é isso é Diálogo. E esse ano
é um ano que o Brasil precisa muito de diálogo. Todos nós sabemos por quê. Já começa quente, mas a gente precisa muito de diálogo, né? E que esse exemplo, acho que os magos nos dão um grande exemplo, né? De que o conhecimento, quando você entra em contato com a história de Jesus, né? Quando você está com a manjedoura, ou com a cruz, ou com os ensinamentos de Jesus, você não volta mais o mesmo. Né? Então, se chegaram lá sacerdotes zoroastristas, voltaram missionários cristãos. Com certeza absoluta, e eu costumo dizer, como eu coloquei na minha mensagem de Feliz Ano Novo, a esperança, né? No sentido de ter esperança, né? Então, esse é o ano de 2022, nós precisaremos fazer o nosso percurso por ele todo, para chegar até o fim do ano, para que a gente possa dizer, vamos trazer de volta a esperança para esse país. E com certeza absoluta, e do lado de Deus, mandar o Satanás de volta para o quinto dos infernos, que é onde ele nunca deveria ter saído. Acho que nós já fizemos o nosso apocalipse, mas eu vou parar por aqui. Certo? Vamos lá. Muito obrigado, professora. Diálogo, 2 anos, a caminho dos 3, 2022, feliz ano novo para você, toda a sua família, que seus sonhos se realizem. E, repetindo, a esperança. Não deixe de acreditar. Vai chegar, não demora muito. Daqui a uns meses a gente vai poder sorrir de novo. Luiz Sucupira, diálogo 2 anos indo para 3, diálogo se constrói com informação e respeito. Tchau. Você ouviu Diálogo com Luiz Sucupira.